Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias para mais uma aula, desta vez uma aula de literatura, certo? E dentro da literatura nós estamos estudando duas escolas literárias ao mesmo tempo. Nós estamos estudando trovadorismo e ao mesmo tempo esta que está aqui no nosso slide, que é o classicismo. Nós já passamos pelas características gerais de cada uma delas, a gente sabe um pouco da diferença entre ambas, mas hoje o professor quer colocar aqui algo que é bem específico do classicismo, certo? Bom, então primeiro eu quero responder uma questãozinha, apenas uma questãozinha sobre classicismo, e depois eu quero entrar numa explicação de uma coisa chamada escansão. Tudo bem? Então vamos lá, siga por favor o professor ali, e é isso aí. Vamos lá. Primeiro começa então com um soneto de Luís Vaz de Camões, Alma minha gentil, que te partiste. Tudo bem? Vamos lá. Alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta cida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, que quão cedo de meus olhos te levou. Tá? É cá, ali ficou um pouquinho errado com o CD, mas é cá no penúltimo verso. Tudo bem? Poema lindo, maravilhoso, de Luís Vaz de Camões, certo? Aqui ele está falando da sua... ele está, de alguma forma, conversando com a sua amada, né? Mas a gente já vai ver especificamente aqui nas respostas, tá? Mais desdobramentos do poema. Então ele vai perguntar assim para nós: no poema de Camões podemos perceber algumas características do classicismo? São elas, né? Vamos ver se a letra A realmente, só uma questão está certa, vamos ver se é a letra A. Equilíbrio entre os transes existenciais do poeta com a disciplina clássica, certo? Emoção e razão, expressão pessoal e imitação são concebidas por meio de uma dedicação sóbria, contida, mas nem por isso menos comovente. No poema também podemos perceber que, embora o homem sempre queira atingir o ideal e a perfeição, ele sempre encontra em seu caminho a restrição imposta pela própria condição humana, né? Que é nada mais é do que a morte. Muito bem, senhoras e senhores, o professor já adianta para você que essa é a questão certa. E traduzindo um pouquinho essa questão aqui, né, ele vai falar que, se a gente for traduzir essa letra A, eu sei que ficou um pouco complicadinha essa questão, mas se a gente for traduzir, ele está falando que, por mais que o poeta tenha seus transes existenciais, os seus problemas existenciais, aqueles pensamentos sobre o sentido da vida, onde estou, o que sou eu, né? O poeta, por mais então que tenha essa expressividade sobre o seu eu existencial, ele faz tudo isso dentro da disciplina clássica. E o que apregoava a disciplina clássica? Que a razão ela precisa dominar a emoção, certo? Então, a expressão pessoal ela acontece, só que ela acontece de acordo com padrões específicos, certo? De estruturação do poema, por exemplo, o soneto é sempre 2 quartetos e 2 tercetos, 2 quartetos e 2 tercetos, né? E você percebe toda uma sobriedade, ele não entra numa exasperação, né? Ele não entra numa preocupação exagerada de querer se matar, porque a sua amada, não sei se você percebeu ali no poema, mas ela morreu, certo? Quando ele fala ali, alma minha gentil que te partiste, ele está se referindo à sua alma gêmea, ao seu amor que morreu, certo? E depois ele até fala aqui no último terceto dele, que na última estrofe ele diz: roga a Deus que teus anos encurtou, né? Que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então ele está falando assim, ó, rogue a Deus que te levou, que me leve também o mais rápido possível, porque eu quero voltar a te ver. Tudo bem? Então, a gente entende aqui que, de fato, as características então, do classicismo estão aqui contidas na letra A, nessa interpretação da letra A. As outras, por exemplo, a B, o assunto principal do poema é um sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Não é, certo? Eles até falam, ele fala do seu amor, mas
ele não expressa essa coita de amor que a gente via no trovadorismo, ele fica ali sofrendo, não. Ele só deixa tudo aquilo muito bonito, né? Pode perceber que é uma forma muito bonita de declaração de amor, mesmo sendo o amor que já partiu, que já morreu, né? Então não tem esse sofrimento todo que tinha no trovadorismo em relação à mulher. Não existe necessariamente também uma idealização da mulher aqui. Pelo menos não nesse poema. Predomínio da musicalidade e grande influência da tradição oral ibérica. O assunto principal do poema é o lamento da moça. Não é o lamento da moça. É um lamento de um homem em relação à sua amada que um dia morreu, como a gente viu. E depois Nadê, o poema de Camões é marcado por uma linguagem rebuscada, permeada por figuras de linguagem. Também não. Esse aqui vai ser uma característica específica de uma outra escola literária que um dia você vai estudar, que é o Barroco. Tudo bem? Então, tá aqui a letra A. Bom, para que tudo isso, professor? Para nós chegarmos neste slide aqui, querido, eu quero que você preste atenção. Você sabe o que é escansão? Bom, a escansão é a arte, digamos assim, de você calcular quantas sílabas poéticas existem num verso, quantas sílabas poéticas existem num poema, certo? Sério que eles fazem isso? Sim. Muito bem. E para que a gente possa fazer a contagem das sílabas poéticas, né, nós temos duas regras em específico. Mas antes de ler as duas regras, eu quero que você entenda o seguinte: contar as sílabas poéticas é quase a mesma coisa que contar as sílabas gramaticais, certo? A gente fala Rodrigo, muito bem, né? Nós temos 3 sílabas no meu nome, certo? Nós falamos professor, pelo menos temos 3 sílabas aqui na palavra professor e escola e assim por diante. Essas são as sílabas gramaticais meramente, certo? Sílaba poética, querido, ela é um pouquinho diferente de ser contada e ela ajuda a dar o ritmo, a sonoridade, a leveza com que a gente consegue perceber que existe, por exemplo, naquele soneto que a gente leu de Luís Vaz de Camões. Tudo bem? Então, vamos às duas regras para que a gente possa contar as sílabas poéticas dentro de um poema. Olha lá. Número 1, contar somente até a última sílaba tônica de cada verso. Tudo bem? Então, quando a gente for ver, o poema ele é estruturado, né, em versos, e esses versos são divididos em estrofes. A gente vai olhar o primeiro verso e vai começar a contar as sílabas poéticas. Vai chegar na última palavra. E a última palavra, vamos supor que seja Rodrigo, tá? Rodrigo. Eu vou contar até o dri do Rodrigo, porque ele é a última palavra daquele verso. Por quê? Porque a última palavra de cada verso a gente só vai contar até a última sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que a gente fala mais forte na palavra, certo? Por exemplo, Rodrigo, o dri é a tônica, aqui é a sílaba tônica do meu nome, certo? Para descobrir qual que é a sílaba tônica, geralmente as professoras de primário falam para a gente fazer assim, né? Finge que você está no meio de uma torcida organizada e está gritando alguma coisa, né? Então está gritando Rodrigo. E aí você vai gritar assim, né? Rodrigo. Geralmente a sílaba tônica é essa que estica mais. E tônus, né, significa exatamente isso. Né? Aquilo que estica, é mais tônica, tem mais tônus, estica mais. Perfeito? Contaremos então somente até a última sílaba tônica. Chegaremos na última palavra e a gente vai contar até a última sílaba tônica de cada verso. Essa é a primeira regrinha. Depois, unir sílabas quando houver som fraco e forte ou vice-versa. Então, essa segunda regra a gente vai conseguir se a gente visualizar, certo? Mas a gente vai unir, o que ele está falando aqui? A gente vai unir sílabas em que essa palavrinha termina com uma vogal e essa daqui começa com a vogal. Às vezes essa vogal que termina aqui faz parte da sílaba forte e essa vogal que começa a outra palavra, ela faz parte da sílaba fraca. Então as duas se unem. A gente vai contar elas juntas, certo? E se for o contrário também, se essa palavrinha que inicia com vogal tiver uma sílaba forte
e essa outra aqui que tinha vindo antes dela terminar com vogal e ela tiver uma sílaba fraca, as duas vão se juntar também. Basicamente isso, tudo bem? Então vamos lá. Por exemplo, eu peguei uma parte de um poema que diz assim: o poeta é um fingidor, né? A gente conhece o poema também. O poeta é um fingidor, e finge também, né, que finge que é dor, a dor que devera sente. Pois é, o professor pegou a primeira partezinha e a separação literária, que é a separação, então, que a gente quer saber, de contar as sílabas poéticas, é o que a gente quer saber. Pode ver que é diferente das sílabas gramaticais, que é aquela contagem de sílaba comum. Vamos primeiro começar pelas gramaticais. O poeta é um fingidor. Então, o poeta é um fingidor. 9 sílabas gramaticais, não sem problema em relação a isso. Tudo bem? E aqui nós vamos ter algumas coisinhas. Olha só que interessante. Nós tivemos 9 sílabas gramaticais, no entanto, nas sílabas literárias teremos apenas 7, certo? Olha só como é que fica. O poeta, né? Olha só, o poeta. Se a gente for reparar bem, no som poeta, ele se junta, esse o, esse po e esse e, eles acabam se juntando nas sílabas gramaticais, eles são separados, mas sonoramente a gente junta na fala, né? O poeta é, né? O poeta é. Também a gente faz essa junção na sonoridade, a gente faz isso também. O poeta é, a gente fala junto o finalzinho do tá do poeta, né? E o próprio é, certo? O poeta é. Olha só como a gente junta quando a gente está falando. É assim que os poetas, quando eles vão escrever seus poemas, eles pensam também, certo? A gente não pensa essas coisas, a gente só ouve aquele poema e fala, gostoso de ouvir, mas é por conta dessas questões aqui. Tudo bem? Então, o poeta é um fingidor. E aí eu grifei essa partezinha aqui, querido, ó, o dor, porque ele é a última palavra desse verso e nós contamos a sílaba poética até a última sílaba tônica. Neste caso aqui, a última sílaba tônica também é a última sílaba da palavra fingidor, que é a última palavra do verso. Então acabou combinando as coisas, certo? Mas veja bem, eu vou te dar um outro exemplo. Então, finge, o segundo verso aqui, né? Finge tão completamente 8 sílabas gramaticais, aquelas sílabas comuns, mas depois a gente vai ver que aqui muda um pouquinho, né? Finge tão completamente. Professor, mas está separado igualzinho. O que está em cima está embaixo. Os dois estão separados iguais. Não teve nenhuma junção. Pois é. Mas por que são 7 sílabas literárias? Porque o completamente é a última palavra desse verso e nós vamos contar, quando nós chegarmos na última palavra do verso, somente até a última sílaba tônica. E a última sílaba tônica desse verso é o men. Então o T não entra na contagem das sílabas poéticas. É assim que se faz canção? É assim que se faz canção. O que eu vou querer que você faça, queridos? Eu quero que você vá atrás de Luís Vaz de Camões, especificamente no poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. É um poema, é um soneto especificamente, ele vai estar lá dividido em 2 quartetos e 2 tercetos, e você vai reparar, eu quero que você faça para mim, por enquanto seu caderno, talvez eu peça para você bater uma foto e entregar para mim, tá? O professor vai ver como é que vai pedir isso aí. Mas por enquanto somente no caderno, você vai pesquisar no computador lá esse soneto de Luís Vaz de Camões, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, e vai pegar todo esse soneto e vai fazer essa separação, certo? Separação de sílabas literárias, certo? As sílabas literárias, não as gramaticais, que nem o professor fez aqui, ó. Finge tão completamente, certo? Contando quantas sílabas gramaticais, quantas sílabas poéticas
tem em cada um desses versos aqui do amor é fogo que arde sem se ver. Na verdade, você vai descobrir que todos os versos têm 10 sílabas poéticas, mas eu quero que você demonstre para mim no seu caderno a separação dessas sílabas poéticas, eu quero que você encontre essas sílabas poéticas descritas, porque eu já estou te dando aqui o resultado da contagem. Todos os versos darão 10 sílabas poéticas, todos têm que dar 10 sílabas poéticas. Se não deu 10 sílabas poéticas é porque está errado. Né? E isso é uma característica própria do classicismo, certo? O classicismo, ele utilizava o soneto, então, que era, além de ser formado por 2 quartetos e 2 tercetos, eles eram decassílabos, eles tinham 10 sílabas poéticas por cada verso. Isso é uma característica, então, do classicismo. No trovadorismo, a gente vai encontrar aquilo que eles chamam de medida velha, em que os versos eles tinham 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. Professor, no trovadorismo eles também contavam sílabas? Sim, senhoras e senhores. Mas depois vem a medida nova, que são os decassílabos com os sonetos, que Luís Vaz de Camões foi um mestre disso. Ele escreveu, como eu já comentei com vocês, 8.816 versos numa obra chamada Os Lusíadas, contando toda a trajetória dos portugueses, e todos eles rimavam e eram decassílabos, certo? Senhoras e senhores, era isso. Beijos e abraços. Divirtam, por favor, com o nosso querido Camões. Faz isso no caderno. Depois o professor, qualquer coisa, manda uma notificação para que você me mande uma foto dessa atividade. Não sei como é que a gente vai fazer. Tudo bem? Mas por enquanto faça isso no caderno para a gente aprender a contar as sílabas práticas. É isso. Beijo, queridos. Valeu, abração.